Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta. Nem todo amor é amor. Às vezes, é controle disfarçado de cuidado, medo travestido de ciúme, silêncio imposto com olhares e omissões. Às vezes, o que chamamos de amor é, na verdade, dor normalizada. Mas há sempre uma chance de voltar a si, de lembrar quem você era antes de se dobrar para caber num espaço que nunca foi seu. Há sempre a chance de reconstruir. E é disso que vamos falar hoje. Porque em pleno mês do amor, também é preciso falar sobre aquilo que ele não é, e sobre a força que é romper o ciclo e escolher recomeçar. No episódio de hoje, vamos falar sobre recomeços, mas não daqueles que acontecem de forma leve, espontânea. Vamos falar dos recomeços que nascem da dor, de quando o amor adoece, sufoca e a saída parece impossível. Relacionamentos abusivos nem sempre deixam marcas visíveis, mas sempre deixam feridas profundas. São feitos de pequenas violências cotidianas, de palavras que diminuem, de controles disfarçados de cuidado, de medos que se instalam em silêncio. E mesmo assim, muitas pessoas permanecem nesses vínculos, porque acham que merecem pouco, porque têm medo, porque foram ensinadas a suportar. Este é um episódio sobre coragem, sobre mulheres e também homens que olharam para essa dor, disseram basta e reconstruíram seus próprios caminhos. Vamos ouvir histórias de quem passou por relações abusivas e encontrou não apenas uma saída, mas também um novo jeito de viver e se amar. Se você já esteve ou está em uma relação que te machuca, esse episódio é para você. Se você conhece alguém que vive isso, esse episódio é para você também. Hoje, mais do que nunca, é tempo de lembrar que o amor verdadeiro nunca nos anula. Ele nos reconhece. Vamos conhecer a história 1 do episódio de hoje. Juliana, 34 anos, professora de literatura. Juliana sempre foi dessas mulheres que acreditam no amor. Romântica, sonhadora, sentia profundamente tudo o que vivia. Era professora de literatura e encontrava nos livros um espelho da alma. Nas palavras de Clarice Lispector, nos amores impossíveis de José de Alencar, nos desabafos poéticos de Adélia Prado. Se casou jovem, com um colega de faculdade. Na época, dizia que tinha encontrado seu grande amor. A vida parecia um capítulo bem escrito, cheio de promessas e finais felizes. Mas os capítulos seguintes não seguiram o roteiro dos romances. Vieram as pequenas críticas disfarçadas de preocupação, os olhares de julgamento, os comentários sobre suas roupas, suas amizades, suas escolhas. Vieram também os convites recusados, os amigos afastados, a insegurança plantada em silêncio. Juliana, aos poucos, foi deixando de ser quem era. Trocou as tardes na livraria pelas tentativas de agradar. Abandonou os saraus, os cafés com amigas, os debates de sala de aula. Tudo para manter a paz. Uma paz que nunca durava. A ficha caiu de vez numa noite. Uma discussão banal, um ciúme infundado. Ele pegou o celular dela, quebrou contra a parede e, num gesto de intimidação, trancou a porta da casa. Juliana ficou ali, sentada no chão, com o coração acelerado e o silêncio mais ensurdecedor que já sentiu.
Ali, finalmente ela compreendeu. Aquilo não era amor. No dia seguinte, procurou uma amiga, psicóloga, e contou tudo. Chorou muito, mas foi ouvida, acolhida e orientada a buscar ajuda. Com o apoio da mãe, saiu de casa. Foi difícil. Teve medo, culpa, recaídas emocionais. Mas começou a terapia, retomou os vínculos com quem a fazia bem, voltou a dar aulas e a se reconhecer. Hoje, Juliana diz que se sente renascida, não porque a dor passou, mas porque aprendeu a se escutar, a se respeitar e a amar de um jeito mais inteiro, começando por ela mesma. Bom, o que podemos aprender com a história de Juliana? O abuso não começa com um tapa. Ele começa com o olhar que diminui, com a crítica velada, com o controle disfarçado de cuidado. Juliana nos ensina que muitas vezes o relacionamento abusivo é silencioso, psicológico e vai se instalando aos poucos, até que a pessoa já não sabe mais quem é. Romper com esse ciclo exige coragem, rede de apoio e muitas vezes ajuda profissional. Mas é possível, sempre é. A trajetória de Juliana dialoga diretamente com os estágios do ciclo da violência doméstica descritos por Lenore Walker. Ela diz que a primeira fase é a fase da tensão, onde pequenas agressões e pressões emocionais começam. A fase 2 é a fase da explosão ou agressão aguda, que pode envolver episódios mais explícitos de violência. E a fase 3 é a fase da lua de mel, quando o agressor pede perdão e promete mudar, confundindo a vítima e dificultando a saída dela. Depois passa um tempo bem e volta novamente à fase da tensão, explosão e lua de mel. Nenhum relacionamento abusivo começa com um tapa. Senão ninguém começaria um relacionamento abusivo, essa é a realidade. Ele sempre começa de um jeito bom para aquela pessoa. Mas enfim, no Brasil, Maria Berenice Dias, que é jurista e ativista pelos direitos das mulheres, defende a ampliação do entendimento legal da violência, incluindo as formas emocionais e simbólicas. Já Ana Paula Cosim, psicóloga e estudiosa do tema, destaca como o abuso emocional corrói a autoestima da vítima e dificulta a percepção do que está acontecendo. Segundo Ana Paula, a psicoterapia é uma ferramenta essencial para a reconstrução subjetiva e para que a vítima volte a ocupar o lugar de protagonista da própria vida. Agora vamos à história 2 do episódio de hoje. Lucas, 39 anos, artista plástico. Lucas sempre foi um homem quieto, daqueles que observavam mais do que falam. Cresceu numa casa em que o afeto era contido e as frases que mais ouvia do pai eram: engole o choro, homem que é homem não reclama, você precisa ser forte. Desde cedo, ele aprendeu a não demonstrar dor, nem medo, nem fragilidade. Carregava um talento natural para a arte que usava como forma de expressão. Pintava sentimentos que não sabia nomear. Mas por dentro, era um menino inseguro tentando ser o homem que esperavam dele. Aos 30, conheceu Ana, uma mulher intensa, linda, cheia de opinião. De início, achou o jeito dela envolvente. Ela dizia que o admirava, que o entendia como ninguém. Mas com o tempo, os elogios viraram críticas. Ela dizia que ser artista não era profissão, entre aspas, de verdade. Ria do que ele fazia, chamava suas obras de desenhinhos. Controlava seus gastos, questionava cada saída, cada mensagem no celular. Lucas se retraía, tentando manter a paz. Achava que, de algum modo, merecia aquilo, que talvez ela estivesse certa. As coisas pioraram quando ele começou a ter crises de pânico. Acordava no meio da noite com o peito travado. Tinha medo de voltar para casa. Mas seguia.
até o dia em que desmaiou no metrô. Foi levado ao hospital. Diagnóstico? Crise aguda de ansiedade. Ali, pela primeira vez, um psicólogo plantonista olhou para ele e disse: "Você está sofrendo violência emocional." Lucas chorou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha, depois alívio. Enfim, começou a terapia. E sessão após sessão, foi compreendendo o que viveu. Percebeu que estava em um relacionamento abusivo. Sim, um homem pode ser uma vítima. Reconheceu a sua história e, com a ajuda profissional, foi reconstruindo o que tinha sido destruído dentro dele. Hoje, Lucas vive sozinho. Retomou seu ateliê, voltou a expor suas obras. Ele ainda está em processo, mas aprendeu que sensibilidade não é fraqueza, é força, e que pedir ajuda é um ato de coragem. O que eu gostei muito na história do Lucas e que me fez trazer essa história para o episódio de hoje foi que ele não finalizou esse processo ainda. Quando a gente pensa em transformação, quando a gente escuta uma história de superação, a gente já escuta essa história pronta. Parece que de um dia para o outro a pessoa simplesmente conseguiu virar aquela chave, mudar o que tinha que mudar e ser feliz. Vocês não sentem isso? Algo em vocês que é difícil de fazer e depois você olha, nossa, outras pessoas fizeram e parece que de um dia para o outro fizeram? Pois então, a gente nunca conhece essa história no meio dela. A gente só conhece essas histórias de superação quando elas já foram superadas, quando elas já viraram superação. Mas não foi de um dia para o outro, nunca é. Tem um tempo de reconhecer, um tempo de fazer, um tempo de acontecer, um tempo de se estabelecer. Então, essa história do Lucas traz para a gente que ele ainda está se encontrando, tentando se adaptar no mundo, tentando entender quem ele é, fazendo ali acontecer as suas obras. E sim, eu tenho certeza que o Lucas vai conseguir a sua grande paz. Mas ele também nos ensina para a gente se acolher nesse processo, porque não é de uma hora para outra, mas é possível. O Lucas nos ensina que os homens também podem ser vítimas de relacionamentos abusivos, embora muitas vezes isso seja silenciado pela cultura machista que os impede de acessar suas emoções. A dor dele foi negada por anos, inclusive por ele mesmo, até que o corpo gritou o que o coração escondia. Essa história mostra que acolher a própria vulnerabilidade pode ser o primeiro passo para se libertar da violência emocional. E mais, que violência não tem gênero fixo. Mulheres também podem ser abusadoras, ainda que em menor número. É preciso contextualizar aqui que homens abusadores são muito mais agressivos e matam mulheres por isso. Nós não vemos muitos casos de mulheres que matam homens por serem abusivas. Então, não estou falando aqui de proporção. Proporcionalmente, o número de homens abusivos é muito maior. Porém, a gente não pode negar que mulheres abusivas também existem. Homens também podem ser vítimas, ok? A história de Lucas traz à tona a discussão sobre masculinidades tóxicas, um conceito amplamente discutido por Vera Iaconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerard. Em seus textos e entrevistas, Vera defende que a cultura patriarcal impede os homens de reconhecerem a própria dor, o que não só os adoece, mas também os torna mais propensos a se tornarem abusivos ou a permanecer em relações violentas por medo de parecerem frágeis. A masculinidade hegemônica ensina que homem que sente, perde, criando uma dissociação emocional que bloqueia o acesso à própria subjetividade. Isso faz com que homens como Lucas não consigam nomear o sofrimento nem se percebam como vítimas. Ao buscar terapia, Lucas rompe com esse silêncio e mostra que o autoconhecimento é um caminho de libertação emocional,
tanto para quem sofre como para quem perpetua a violência. E reforçando o que eu disse anteriormente sobre mulheres abusadoras existirem, ainda que representem uma minoria na estatística em relação aos homens, a violência que é praticada por mulheres contra homens é especialmente a emocional e a psicológica. Isso é real e precisa ser reconhecida. O silêncio social sobre esse tipo de abuso apenas reforça estigmas e impede que vítimas como Lucas encontrem apoio. Vamos ouvir agora a história 3. Mariana, 28 anos, mãe solo e empreendedora. Mariana tinha 24 anos quando conheceu André pelo Instagram. Ele parecia tudo o que ela sempre quis: atencioso, presente, carinhoso com seu filho de 2 anos. Em pouco tempo, começaram a namorar. Ele mandava flores, preparava surpresas, dizia que queria cuidar dela para sempre. Quando ela se mudou com um filho para a casa dele, tudo parecia um sonho. Mas sonhos, às vezes, escondem pesadelos. A primeira mudança foi sutil. Ele começou a implicar com a roupa que ela usava. Dizia que era só cuidado. Depois, passou a reclamar das visitas da mãe, das amigas. Alegava que roubavam o tempo deles. Logo, vieram as frases que pareciam conselhos, mas eram armadilhas. Você devia ficar em casa. Seu filho precisa de você. Ninguém vai te amar como um filho. Eu sou o único que te aceita assim. Mariana parou de trabalhar, se afastou da família e foi se apagando. A voz dele era a única que restava. Vieram então os xingamentos, os gritos, os empurrões. Depois, os tapas. Depois, as relações forçadas, sempre guiadas de pedidos de desculpas, promessas de mudança e jantares românticos. Era exatamente o que a psicologia chama de ciclo da violência doméstica: tensão, explosão e a falsa lua de mel. Mariana vivia com medo. Ele controlava seu celular, rasgava suas roupas, vendia os brinquedos do filho e dizia que era para pagar as contas. E cada vez que ela pensava em sair, ele ameaçava tirar o menino dela. Até que um dia, durante uma crise, ele a empurrou com força contra a pia da cozinha. Mariana bateu a cabeça e perdeu os sentidos. Foi levada ao hospital por uma vizinha que sempre escutava as brigas. Lá, a equipe de enfermagem percebeu algo errado. Ela tentava esconder o rosto machucado, dizia que tinha caído. Mas a enfermeira sentou ao seu lado, com calma, e disse: Você não está sozinha. Podemos te ajudar. Ali começava o seu recomeço. A profissional acionou o protocolo de atendimento a vítimas de violência. Mariana foi encaminhada à delegacia da mulher, onde pôde relatar tudo com o apoio psicológico. Teve acesso imediato a uma medida protetiva e, com a ajuda do Conselho Tutelar e da rede de enfrentamento, foi acolhida com o filho em uma casa-abrigo. Nos meses seguintes, com suporte jurídico e psicológico, foi reconstruindo sua vida. Mudou de cidade, voltou a estudar e começou a vender doces. Com o tempo, seu pequeno negócio cresceu. Hoje, ela tem uma doceria com o nome que escolheu junto ao filho: Doce Liberdade. Mariana vive com medo às vezes. O trauma deixa marcas, mas agora ela sabe que a culpa nunca foi dela e que pedir ajuda não é fraqueza. É o primeiro passo para viver de novo. Ai, deixa eu respirar que eu me emocionei com a história de Mariana. Ela nos mostra como todas as formas de violência, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, podem coexistir de forma silenciosa dentro de um relacionamento abusivo. Muitas mulheres, como ela,
Acreditam que se não há hematomas visíveis, não há abuso, mas há. O caso também revela a importância de romper o ciclo da violência, descrito pela psicóloga Lenore Walker, que envolve fases de tensão, explosão e reconciliação, a lua de mel. Como eu já falei na primeira história, é esse ciclo que prende tantas mulheres, a falsa ideia de que o agressor vai mudar e que elas é que precisam ser melhores. O comportamento do agressor também é reflexo de uma cultura que não ensina homens a lidarem com frustração, raiva ou rejeição. Quando não há elaboração emocional, muitos transformam dor em violência, algo que precisa ser enfrentado com educação, políticas públicas e responsabilização. A psicóloga Ana Paula Cosin destaca que a violência doméstica é sustentada por estruturas culturais que normalizam o controle sobre a mulher e que a maior arma contra isso é a informação e o acolhimento profissional. A Lei Maria da Penha é uma das legislações mais completas do mundo em proteção às mulheres e foi essencial na história de Mariana. Graças à lei, medidas protetivas podem ser aplicadas rapidamente e existe uma rede de atendimento formada por delegacias especializadas, centros de apoio, casas-abrigo e núcleos psicossociais. Eu sei que nem sempre toda essa rede funciona como deveria. Eu mesma fiz estágio em psicologia jurídica, uma área que eu adoro e gostaria de seguir antes, mas vi coisas que realmente são difíceis. Porém, a gente ainda tem essa lei que consegue ajudar as mulheres. Na maioria das vezes, consegue. E como lembra a jurista Silvia Pimentel, a violência contra a mulher não é um problema privado, é uma violação de direitos humanos. O Estado tem obrigação de agir e, quando age, vidas são salvas. Por fim, essa história reforça a importância da rede de apoio. Foi a escuta atenta de uma profissional de saúde, a presença de uma delegacia preparada, o acolhimento em um abrigo e o trabalho das assistentes sociais que deram a Mariana e ao seu filho a chance de recomeçar. Enfim, relacionamentos abusivos afetam profundamente a saúde mental. Mulheres que vivem esse tipo de violência podem desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, além de viverem com culpa, medo e baixa autoestima. A psicologia tem um papel fundamental nesse processo: ajudar a mulher a reconstruir sua identidade, restaurar a autoestima e ressignificar sua ideia de amor. Porque amor não é dor constante, não é controle, não é medo. Amor também é liberdade. É preciso reaprender o que é afeto, o que é cuidado, o que é respeito. E esse caminho começa quando alguém escuta, acolhe e valida sua dor, sem julgamento, com empatia. É aí que começa a reconstrução. É aí que se dá a metamorfose. Mas antes da mensagem final, eu queria fazer um adendo. Toda vez que falamos em relacionamentos abusivos, sempre tem uma pessoa que fala: mas por que ela permaneceu tanto tempo ali? De novo eu vou falar. Não começa com um tapa. O relacionamento abusivo começa de uma forma, muitas vezes, melhor do que todos os relacionamentos que a pessoa já teve na vida. Com muito amor, muito romantismo, muitas palavras acolhedoras. E isso vai mudando. Só que quando muda, a pessoa já está envolvida, ela já está entregue. E aí é mais difícil dela perceber que está mudando. E muitas vezes ela é manipulada para entender que a culpa é dela, que foi ela que provocou aquela reação na pessoa abusiva. Isso vai minando a autoestima, vai minando as forças. E como eu mostrei nas histórias, o abusador vai afastando a vítima da sua rede de apoio. Ela vai ficando cada vez mais sozinha, se achando cada vez menos, se achando cada vez mais culpada e por muitas vezes
quando ela leva um tapa, ela acha que ela mereceu. Ela acha que ela foi culpada por ter deixado o outro numa situação de estresse e raiva. Olhando de fora, tudo pode parecer muito estranho, mas eu sei que você aí do outro lado se reconhece se já viveu algo assim, ou se você viu alguém muito próximo vivendo algo assim. Eu posso dizer que eu também já passei por relacionamentos abusivos. Eu acho muito difícil uma mulher, na minha idade, geração milênio, que nunca teve uma relação tóxica, um relacionamento abusivo, ou foi assediada, ou passou por alguma coisa ruim, digamos assim. Porque, olha, os anos eram outros, a nossa vivência era outra, o nosso aprendizado era outro, a nossa aceitação era outra. A gente aprendia que tinha que aceitar muita coisa. Então, fomos ensinadas a baixar a cabeça. E há muito pouco tempo que esses movimentos feministas, femininos e de ajuda se expandiram pelo mundo e a gente começou a se reconhecer e falar: poxa, não foi só comigo. Poxa, aquilo lá que eu sofri foi um assédio, foi um abuso, foi uma violência. Muitas vezes não teve o tapa, mas teve muito abuso psicológico. Muitas vezes teve o tapa, teve uma relação forçada e passou, a gente nem se deu conta. Eu mesma, falando por experiência própria, fui me dar conta do que realmente eu tinha vivido. Eu sabia que eu tinha vivido algo muito ruim, mas eu fui realmente me dar conta do que eu tinha vivido, que era um relacionamento muito abusivo, quando eu comecei a fazer terapia. Isso não faz tanto tempo assim. Eu comecei a fazer terapia, identifiquei muita coisa, consegui, sair daquele padrão, consegui mudar tudo que me levava a atrair esse tipo de relacionamento. E a terapia foi tão boa para mim, assim como foi boa para os protagonistas das histórias de hoje, que eu resolvi fazer psicologia e também ajudar as pessoas a encontrarem esse seu centro, guiar, ser um guia para as pessoas. Foi exatamente o fato da terapia ter me ajudado, me reconstruído, que eu resolvi fazer uma transição de carreira e hoje eu sou psicóloga com muito orgulho, com muito amor. E hoje eu posso dizer, eu sou um exemplo de metamorfose. E eu espero que você aí do outro lado também seja um exemplo de metamorfose, seja em qual âmbito da vida for, que você merece. Você merece ser feliz. Bom, quem já é ouvinte do podcast sabe que eu leio uma poesia no final de cada episódio, geralmente uma poesia autoral. Mas hoje eu quero ler uma crônica que eu fiz no começo desse ano. Eu adoro escrever crônicas e eu acredito que essa vai ser muito pertinente ao assunto de hoje. Você aceitaria um sapato apertado? Se eu te oferecesse um sapato que você deseja muito, mas que não fosse do seu número, você o aceitaria? E se esse sapato fosse extremamente bonito, elegante e todos ao seu redor dissessem que ele combina perfeitamente com você, mas ficasse apertado, você o usaria mesmo assim? E se ao calçá-lo você se sentisse bem por um tempo, mas nunca tivesse a possibilidade de trocá-lo, mesmo que ele começasse a machucar seu pé? Ainda assim, você aceitaria? Valeria a pena andar pelo salão com o sapato dos seus sonhos e por debaixo do sorriso que esconde a dor, estar com os pés sangrando? Sem previsão de fim para esse sofrimento? Nesse exato momento, muitas pessoas estão vivendo essa realidade sem perceber que optaram por se ajustar a sapatos que as apertam, ferem e fazem sangrar. Sapatos que, embora pareçam bonitos por fora e tenham grande aceitação social,
acabam limitando quem elas realmente são e impedindo-as de alcançar todo o seu potencial. Por razões diversas, pessoas se apertam para caberem em espaços pequenos demais, doloridos demais, limitantes demais. Disfarçam a dor acreditando existirem coisas boas além do sofrimento. Acreditam, sem qualquer evidência, que o sapato um dia vai ceder e parar de machucar, sem perceber que as cicatrizes ficarão para sempre, lembrando-as de que, em algum momento, insistiram em usar um sapato apertado demais. O receio de ficar descalça pode levar a pessoa a tolerar sapatos que não são saudáveis. O vazio emocional parece mais assustador do que o desconforto de um sapato que machuca. Muitas vezes, há uma necessidade de ser aceita ou validada pelos outros, especialmente com sapatos que têm aprovação social ou familiar. Pressões culturais ou expectativas sociais podem fazer com que a pessoa acredite que é melhor se manter num sapato que não serve, mesmo que doloroso, do que ficar descalça. Quando alguém tem uma visão negativa de si mesmo, pode acreditar que não merece um sapato melhor e que deve se contentar com o que tem. A dependência emocional ou financeira dificulta a capacidade de jogar fora um sapato prejudicial e ainda a pessoa pode romantizar o sapato, focando nos momentos bons e ignorando os sinais de alerta, acreditando que isso compensa o sofrimento. Experiências de abandono, rejeição ou abuso no passado podem levar a pessoas a tentar caber em sapatos que não merecem, se diminuir para estar em sapatos pequenos demais para a grandiosidade do seu pé ou mesmo não progredir o tanto que sonhou porque caminhar tentando encaixar-se dentro de um sapato apertado é cansativo demais. Minha recomendação é: não aceite um sapato apertado. E entenda, essa história não é sobre sapatos. Se você está numa relação em que precisa pedir permissão para existir, para vestir o que quer, para trabalhar, para ver sua família, isso não é amor. Se você vive com medo, se o silêncio é mais seguro que a palavra, se a sua força está sendo minada dia após dia, isso não é amor. Amar também é se amar. Você pode sair, você pode recomeçar. E o mais importante, você merece um amor que te liberte, não que te aprisione. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem ou mande a sua história de metamorfose para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.